Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa estreia de uma nova sessão de aulas em álgebra computativa. Era algo já que eu já estava com vontade de fazer há algum tempo. Tá? Bom, e o que é álgebra comutativa? Álgebra comutativa, tentando ser um pouco sucinto, é o estudo, é a área da álgebra, né, uma sub-área da álgebra que se ocupa de estudar os anéis comutativos. Tá? E aí, para estudar os anéis comutativos, historicamente se lançou mão de vários recursos, especialmente a noção de módulos, localização, produto tensorial de módulos, enfim, várias e várias coisas, tá bom? Só que antes da gente entrar nessa parte, que seria especificamente um aprofundamento da álgebra comutativa, como ela se ocupa de estudar anéis comutativos, então a gente tem que saber o que é um anel primeiro, tá? Por isso que eu trouxe para vocês, eu vou trazer para vocês, eu vou criar uma playlist que nós vamos chamar de alfabetização, que é a alfabetização na teoria de anéis, que é nós sabermos o básico da teoria de anéis, o mais básico possível, para que vocês tenham condições de depois poderem acompanhar as próximas sequências de aulas, né? Quando nós começarmos a falar de módulos, de localização, produto tensorial, módulos e anéis noetherianos, módulos e anéis artinianos, extensões integrais, going up, going down, teorema de normalização de Noether, enfim, dimensão de um anel, tem muita coisa para a gente ver. E sabe Deus quando, se é que nós vamos ver tudo, né? É bem possível que não, mas eu vou tentar fazer o máximo que eu puder. Tá bom? Então, essa playlist, essa primeira sequência de aulas vai ser dedicada a um estudo da linguagem básica de anéis. Basicamente, quando você está numa graduação em geral, o que vai ter nessa sequência de aulas, vocês já vão ter visto, mas quem já viu, pode pular para a próxima sequência, que eu ainda vou gravar, que ainda não está gravada, mas quando tiver gravado, vocês podem pular para ela. Se você estiver assistindo isso agora e neste momento existir uma próxima sequência de módulos, que provavelmente vai ser a próxima, você já pode pular para ela se você já viu esse básico de anéis, tá bom? Por enquanto a gente não vai falar muito de teoria de corpos, extensões de corpos, teoria de Galois, porque isso é uma teoria em si mesma. No futuro eu até posso colocar uma playlist sobre isso, mas o meu objetivo é falar o básico de anéis para nós entrarmos logo nisso que é o clássico da álgebra comutativa, tá? E aí, antes de começar a definir o que é um anel, é interessante a gente contar, eu separei algumas coisas aqui para contar alguma história para vocês, né, de onde que surgiu. Bom, eu vou contar o que eu penso, né, a minha impressão sobre o que eu já li sobre a história do desenvolvimento dos anéis. Um anel, basicamente, vocês vão ver daqui a pouco, é um ambiente em que, a grossíssimo modo, se parece com os números inteiros no seguinte sentido. Quando você é criança, você já aprende a somar números inteiros e multiplicar números inteiros, e você percebe, te é ensinado que essa soma e esse produto, e a subtração também, satisfaz algumas condições. Por exemplo, a soma é comutativa, né? 2 mais 3 é 3 mais 2, enfim, né? Se você pegar você multiplicar 2 vezes 3 mais 5, é a mesma coisa que multiplicar o 2 vezes 3, depois somar com 2 vezes 5 e por aí vai, né? Então, assim, e aí você faz toda uma teoria de números em cima disso, né? Faz um estudo de aritmética em cima disso. Se você já viu teoria de números em um primeiro curso de aritmética, é até interessante, você tenha visto isso primeiro antes de estudar anéis, né? Por mais que a noção de anel generaliza a noção de números, mas para a gente entender o conceito é interessante que você estude os casos particulares primeiro, tá? Para que você não fique só manipulando símbolos sem entender o que está acontecendo. E aí, a teoria de anéis, bom, um anel é algo que se parece no seguinte sentido: ele também é um conjunto que tem objetos, né? Tem elementos nele, tem coisas, que não importa por enquanto qual é a natureza desses elementos, se eles são números, se eles são cadeiras, se eles são funções, enfim, não importa, mas que você consegue fazer com que esses membros que pertençam a esse conjunto, eles consigam se associar de maneira que você tenha uma soma, uma noção de soma e uma noção de produto que tenham regras básicas de convivência que não seja
que não sejam operações tão loucas, né, que você tem pelo menos um mínimo de condições de manusear esses caras e conseguir obter resultados minimamente razoáveis, parecidos com o que você tem lá nos números inteiros, tá? Historicamente, uma das razões para ter se desenvolvido essa noção de anel, se você for olhar historicamente a própria álgebra comutativa, um dos problemas, não só isso, mas um dos problemas que motivou o próprio desenvolvimento da álgebra comutativa foi a tentativa de solução do último teorema de Fermat, que apesar de ter um enunciado extremamente simples, ficou em aberto por mais de 350 anos e foi resolvido só em 1994 pelo Andrew Wiles, tá? Então, essa foi uma das razões de se tentar estudar nesse nível de profundidade coisas que se pareciam com números, e com o tempo isso foi ganhando alguns nomes, tá? E aí, historicamente, a gente pode pensar em alguns nomes que contribuíram muito para o desenvolvimento da teoria de anéis, que vale a pena a gente mencionar aqui antes de começar a falar, tá? Então, nomes como Ernst, eu não sei como é que pronuncia isso, Kummer, ou Kummer, que talvez fosse alemão, né? Esse camarada, o Kronecker, e eu separei aqui para não esquecer, né? E também para colocar numa certa ordem cronológica. E o Dedekind, que foi um grande nome, que no final do século XIX, essa coisa eles se chamavam de teoria de ideais, porque eles se prendiam, eles não se prendiam, né? Eles ainda estavam restritos, não por nenhuma incompetência, mas pelas condições naquele momento, eles ainda estavam restritos ao estudo de números, no sentido clássico, números inteiros, racionais, reais, complexos, e coisas que orbitavam isso, né? Relações entre esses caras. Tá? Então, nessa coisa que eles chamavam de teoria de ideais. Né? E aí, o Hilbert, nosso velho conhecido lá da geometria algébrica do Teorema dos Zeros, em 1897 ele cunhou o termo anel. Tá? O termo anel é devido ao David Hilbert, para se referir a alguns ambientes numéricos da teoria algébrica de números. Só que, da forma como a gente vai enunciar agora, quase que da forma como a gente vai enunciar agora, quem trouxe o termo anel no sentido mais abstrato possível foi o Frankel, lá dos axiomas de, acho que é o mesmo, do Zermelo Frankel. Isso aqui foi em 1914, ele introduz, o termo anel já existia, mas ele passa a se referir a um anel, a algo mais abstrato, algo mais geral que o Hilbert, que a princípio só se referia a anel para coisas que estavam ainda em que os seus objetos ou seus elementos tinham uma natureza numérica. O Frankel não, você tem um conjunto não vazio, que você tem uma forma de somar, uma forma de multiplicar, que obedece a algumas condições. Tá? Ele pediu algumas condições a mais, mas com o tempo algumas delas foram removidas para estudar num contexto mais geral, mas eu acho que sim, é justo a gente dar o crédito, historicamente se dá o crédito para o Frankel, essa terminologia do anel para algo mais geral. Tá? E aí vale a pena trazer dois grandes nomes aqui, que foi o Wolfgang. Eu não sei, a minha pronúncia provavelmente está errada, tá? Porque eu não sei pronunciar esses nomes. Esse matemático e a nossa queridíssima e monstruosa e maravilhosa Emmy Noether, tá? Esses dois aqui são responsáveis pelo grande avanço mesmo, claro, junto com outros, né, mas talvez são os dois grandes nomes pelo grande avanço, responsáveis pelo grande avanço da área de álgebra comutativa mesmo, tá? Em álgebra de uma coisa que ganhou vida própria, tá bom? Tudo que nós formos ver sobre módulos, produto tensorial, localização, que foi induzido pelo Krull, condições de cadeia que recebeu o nome de coisa noetheriana por isso, né? Devido a Noether, teorema de normalização de Noether, sim, enfim, praticamente tudo que nós fomos estudar quando a gente já falando de módulos, produto tensorial, localização, enfim, essas outras sequências que virão mais para frente,
tem a digital desses dois grandes matemáticos, tá? O Wolfgang Krug e a Amy Noether, tá bom? Então, antes de começar a definir qualquer coisa, eu acho que é bem justo nós darmos os créditos, pelo menos rápido, né? Claro que isso aqui está longe de ser uma palestra de história da matemática ou história da álgebra computativa, mas é legal a gente saber um pouquinho sobre de onde que essas coisas vêm, tá? Tem muito material bom na internet que você consegue ler sobre a história disso. Eu vou tentar deixar um aqui, na descrição do vídeo, um link bem legal de um professor, se eu não me engano, lá do IME, da USP, que ele fez um texto de aproximadamente 97 páginas contando um pouquinho da história da álgebra como um todo, e no finalzinho ele conta essa historinha aqui, historinha não, pelo amor de Deus, essa grande história de como que essa parte moderna da álgebra foi desenvolvida ao longo do século XX, né, ali no início do século XX, e que teve assim, repercussão gigantesca, porque a geometria algébrica que nós temos hoje é devida a essa linguagem de álgebra computativa. O Grothendieck se utilizou muito dessa, não só o Grothendieck, né, todos os geômetras algebristas da época se utilizaram muito dessa linguagem desenvolvida por esses dois para fazer um grande avanço na teoria da geometria algébrica. Eu também dei uma palestra sobre isso, posso deixar o card aqui para vocês assistirem, tá? E aí, bom, são esses nomes aqui que eu lembrei, pelo menos, talvez sejam os principais aqui da álgebra computativa, e que a gente deve, sim, dar o crédito, dar a honra a esses grandes nomes lá do século, finalzinho do século XIX e aqui todos do século XX, do início do século XX, tá bom, pessoal? Mas agora, então, vamos deixar a história de lado. Vocês podem ler mais depois, claro, tem muita coisa aqui ainda para vocês lerem, e eu sugiro que vocês o façam. Mas agora vamos então começar a colocar a mão na massa e responder essa pergunta: o que é um anel? Então vamos lá, então vamos definir o que é um anel então. Tá? Então, para eu definir o que é um anel, a gente precisa de um ambiente onde eu tenho elementos, tá bom? Então eu vou pegar um conjunto não vazio, tá? Para ter graça. Tá bom? E eu vou supor que esse conjunto ele é dotado de duas operações, tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui, e aí por razões psicológicas, a gente vai denotar essas funções assim, ó, mais uma função que sai do A, cartesiano A, e vai no A, que associa cada par ordenado aqui, ó, x e y, em virtude de manter a sanidade mental, eu vou denotar a imagem dessa função por x mais y, tá? É só uma anotação. E suponha que eu tenho uma outra função, que eu vou denotar por um pontinho assim, também por razões psicológicas, que também saia do produto cartesiano de A com ele mesmo, e que associe dois elementos a um terceiro elemento que, por razões de sanidade mental, eu também vou denotar por x vezes y, ou a gente também pode denotar só por xy mesmo, tá? É comum omitir esse pontinho aqui quando não tiver tanta necessidade dele aparecer, tá? Então é normal omitir isso aqui só a título de notação, tá? Então, suponha que isso aqui sejam funções. Suponha então que eu tenho uma função do produto cartesiano de A com ele mesmo em A, ou seja, a partir de dois elementos de A nasce um terceiro elemento, né? Eles se juntam e formam um terceiro elemento. E aqui é a mesma coisa, só que aqui eu chamo de soma, né? Deixa eu dar um nome aqui, é óbvio, por razões psicológicas, a gente chama isso aqui de soma, e isso aqui a gente chama de produto. Tá? E aí, a gente vai dizer então que esse conjunto, com essas duas operações, né? Quando a gente tem uma função que associa cada par a um terceiro elemento, a gente chama de operação binária dentro da matemática, né? Isso aqui seriam duas operações binárias no conjunto A. E aí nós vamos dizer que isso daqui é um anel. Então, o anel, na verdade, não é só o conjunto, é o conjunto munido dessas duas operações, tá? Então nós vamos dizer que isso aqui é um anel. É um anel. Dá bastante destaque para ele. Se essas
operações binárias que eu tenho definidas em A satisfazem coisas muito razoáveis. Por exemplo, primeira coisa que eu vou exigir para dizer que isso aqui é um anel. Essa soma tem que ser associativa, ou seja, toda vez que eu pegar um elemento x e somar com uma soma, dessa forma, isso tem que ser a mesma coisa que somar os dois primeiros com o terceiro. Tá? E isso tem que valer, não é só para uma escolha específica, tem que valer para qualquer escolha. Tá? Então tem que ser para todo x, y e z pertencentes a A. Tá? Então isso aqui é chamado, eu não vou escrever aqui porque o quadro é pequeno, mas se eu tivesse na UFES eu colocaria um parênteses aqui. A associatividade da soma. Tá? Então lembrem aí, isso aqui é a associatividade da soma. A segunda propriedade. A segunda propriedade é que a soma tem que ser comutativa. Ou seja, eu somar x com y tem que ser a mesma coisa que somar y com x. E isso tem que ser verdade para quaisquer elementos nesse conjunto A. Tá bom? A terceira propriedade é o seguinte, ó. Essa soma aqui, ó, ela tem que ter um elemento, pelo menos um elemento, chamado elemento neutro. O que seria esse elemento neutro? Tenta associar isso daqui com os inteiros, por enquanto, e pensa no número zero. Tá? Quando você pega o número inteiro e soma com o zero, não altera em nada a soma, certo? O número zero tem essa propriedade lá nos números inteiros. Nós gostaríamos que esse conjunto A tivesse um elemento assim que se parece com o zero dos inteiros. Tá? Então, a gente vai exigir que existe um elemento que eu vou denotar assim, ó, 0A, já de propósito, por razões psicológicas, tal que essa propriedade que é satisfeita, ó, x somado com esse elemento é x para todo x pertencente ao conjunto A. Tá? E obviamente, já que na condição 2 eu estou exigindo a comutatividade da soma, se eu somar o 0A com x, dá x também, né? Juntando com a propriedade 2. Tá bom? A quarta propriedade é o seguinte. Lembra que nos inteiros, os inteiros, por exemplo, o conjunto dos números inteiros, tem uma propriedade que os naturais não têm. Por exemplo, se eu pegar o número 3, não existe nenhum número natural que se eu somar 3 com esse número dá zero. Nunca. Tá? Isso nunca vai dar zero. 3 somado com qualquer número natural não é zero. Tá? É uma coisa que é maior que 3, ou maior ou igual a 3 se você for um boçal que acha que zero é natural. Mas o conjunto dos números inteiros, ele tem esse carinha, por exemplo, 3 tem o menos 3, certo? De modo que quando eu somo 3, com esse menos 3 dá zero. Tá? Ou seja, o 3 tem essa coisa que a gente chama de inverso aditivo, ou de elemento simétrico. Tá bom? Tem digamos que a equação x mais 3 igual a zero tem solução inteira. E não é só para o 3, para qualquer número inteiro. Né? Qualquer número inteiro tem o seu simétrico aditivo. Você pode trocar o sinal dentro dos inteiros e isso se mantém inteiro. Nos naturais, se você bota menos na frente do cara, já era. Isso não é número natural. Tá? Então, a gente vai querer que essa soma, dentro desse conjunto aqui, que eu não faço a mínima ideia de quem seja, tem essa propriedade análoga também. Tá bom? E aí eu enuncio isso como? A gente enuncia assim, ó. A gente vai exigir que para todo x em A existe um elemento que eu vou denotar de propósito por menos x, mas é só uma notação, tá? Um menos x pertencente a A, tal que quando eu pego o x e somo com esse menos x, tem que ser o zero desse ambiente que foi estipulado no item 3. Tem que ser esse zero aqui. Tem que ser esse zero aqui. Tá bom? Ótimo. Então, essas são as 4 propriedades da soma. Tá? Para quem já viu grupos, digamos que essas 4 propriedades dizem que o conjunto A com essa operação é um grupo abeliano. Tá? Para quem já viu grupos. Para quem não viu, não tem problema. Você pode se referir a essas 4 propriedades pelo que elas são mesmo. Associatividade, comutatividade, existência do elemento neutro e existência do inverso aditivo ou elemento simétrico. Tá bom? Então observe que até agora eu não falei nada do produto. Né? Eu tenho soma e produto, mas a gente não exigiu nada sobre o produto. As exigências vão começar agora.
a primeira exigência no produto é que esse produto também seja associativo, tá bom? Então isso aqui tem que valer, ó. Se eu pegar x e multiplicar pelo produto de dois elementos, isso tem que ser a mesma coisa que multiplicar os dois primeiro e aí pegar esse resultado e multiplicar com o terceiro, tá? Então isso aqui tem que ser verdade para quaisquer três elementos no anel A, no conjunto A, né? Vai ser anel se satisfizer isso tudo aqui. Ótimo. A sexta propriedade é a distributividade. É isso daqui, ó. Se eu pegar aqui é algo que é satisfeito lá nos inteiros, então fique nesse momento aqui, fique com os inteiros como exemplo, tá? Como alguém que te inspira, tá bom? Não é todo anel que vai se parecer com os inteiros. Em algum contexto, em algum momento, um anel arbitrário não vão ter todas as propriedades que os inteiros têm. Mas nesse momento aqui, não é perigoso você ter o conjunto dos inteiros com a soma e o produto como algo que inspira essa definição. Por enquanto não é perigoso, tá? Então, bom, nos inteiros você sabe que vale a distributividade. Aqui a gente vai exigir que isso seja satisfeito, tá? Então a gente vai exigir que se eu pegar x e multiplico com a soma, agora é a primeira propriedade que eu estou exigindo alguma coisa quando essas duas propriedades interagem entre si, certo? Então eu vou exigir que x vezes ou multiplicado por essa soma, seja x vezes y mais x vezes z. Tá bom? Isso aqui para todo x, y, z em A. Tá? A rigor, a gente deveria também pedir a distributividade à direita, que aqui eu estou distribuindo só à esquerda, né? Mas nesse curso especificamente, nós vamos, já a partir do princípio, para ser considerado um anel, eu vou exigir que o produto seja comutativo também, tá? Não são em todos os livros ou literatura que isso é feito. Tem toda uma teoria em cima de anéis não comutativos também, tá? Existe a álgebra não comutativa. E aí você vai estudar, até aqui seria um anel, tá? Isso daqui, pedindo que tivesse a distributividade à direita, até aqui, para alguns livros, isso seria um anel. Aí as próximas duas propriedades costumam ser destacadas com um nome a mais. Por exemplo, anel comutativo, que é quando o produto dele comuta, certo? Mas aqui a gente já vai assumir que os nossos anéis são comutativos, porque essa série de aulas vai ser uma série de álgebra comutativa, tá? Então a gente não vai permitir aqui anéis que não comutem, que o produto não comute, tá bom? Então aqui a gente vai exigir que o produto, esse produto aqui, seja comutativo, tá bom? Então, por conta disso, aí sim, por conta da comutatividade do produto, agora vale a distributividade à direita também, tá bom? É só você usar a distributividade à esquerda, junto com a sétima propriedade, você vai ter uma maneira bem fácil como exercício, vai valer a distributividade à direita também. Ou seja, y mais z multiplicado por x é y vezes x mais z vezes x. Tá? E por fim, a oitava propriedade, tem que existir o elemento neutro da multiplicação, que é chamado de unidade ou identidade. Depende do contexto, você pode dar esses dois nomes. Tá? Que em alguns livros isso também é destacado como uma propriedade. Então, em geral, em alguns livros você vai encontrar o termo, por exemplo, anel com unidade, que é um anel que satisfaz essas 6 primeiras propriedades e mais essa que eu vou colocar agora, tá bom? Mas, de novo, dentro do nosso contexto, nós vamos assumir que todos os nossos anéis têm unidade, tá? Eles têm um elemento que é um elemento neutro para a multiplicação. É como se fosse, lembrando os inteiros, é como se fosse o número 1 para os inteiros. A gente quer que tenha um certo 1 nesse ambiente aqui também, tá? Então, a gente vai exigir que existe um elemento que, de propósito, eu vou denotar por 1A, dentro do conjunto A, tal que esse 1A tem essa propriedade. Ó. 1A vezes x é igual a x para todo x no conjunto A. Tá bom? Então, isso, pessoal, isso é um anel. Tá bom? Então, nós vamos dizer que esse anel A, ou esse conjunto A, com essas duas operações, é um anel se eu tenho duas operações
e quando eu disse regras básicas de convivência, são essas, tá? Como se fosse um condomínio e tem 8 regras. Para vocês conviverem, tem que ser desse jeito, senão não é anel, tá? Vai morar em outro lugar, tá bom? Então, essas são as regras básicas de convivência entre os elementos de um conjunto que tem 2 operações, para que essa coisa possa ser chamada de um condomínio anel, tá? De um anel, tá bom? Então, isso para nós é um anel, tá? E aí, com essas 8 propriedades, a gente já consegue retirar ou inferir várias boas propriedades que esses caras vão ter, tá bom? A primeira coisa que a gente consegue mostrar, por exemplo, é que esse elemento neutro da soma é único, tá? Porque observe que eu só exigi que existe um cara, tá bom? Mas a gente não exigiu que ele seja único, tá bom? Nós vamos mostrar que com essas 8 propriedades, se existir um cara desse, na verdade, se tiver um outro, tem que ser igual a ele, tá? Então não tem como você ter no mesmo anel 2 caras que funcionam como se fosse o zero. Não, é só um. E a unidade é a mesma coisa, tá bom? Então vamos provar algumas propriedades básicas que qualquer anel tem, se, né, obviamente, essas 8 propriedades forem satisfeitas, né? E a coisa é um anel justamente quando elas são, né? Então, vamos provar agora alguns resultados básicos mesmo, que a gente vai usar durante toda o curso, né? Durante toda essa sequência de aulas, para poder obter e generalizar alguns resultados que vocês já conhecem para os números inteiros. Aqui a gente vai provar em qualquer ambiente desses, tá bom? Então vamos às primeiras propriedades, as propriedades mais básicas que os anéis têm. Então, propriedades de um anel, as mais básicas. Aqui eu já explico para vocês o seguinte, ó. Em geral, nós vimos que um anel é um conjunto não vazio com 2 operações, né? Então, a rigor, o anel é uma terna, né? É uma tripla, melhor dizendo. Conjunto com 2 operações. Só que para não ficar escrevendo toda hora A mais ponto, a gente vai falar, a gente vai usar uma bússola de notação, que quer dizer que seja A um anel. O que eu estou querendo dizer com essa frase? Seja A um anel. Eu estou querendo dizer que A é um conjunto e que já está embutido nele 2 operações de soma e produto, que aquelas 8 propriedades são satisfeitas, que estavam aqui, tá? Então essa frase aqui, ó, está criptografando um monte de informação, tá? Eu estou dizendo que A é um conjunto não vazio, aonde ele tem uma soma e um produto que satisfazem aquelas 8 propriedades. É só o que eu tenho até agora, tá? E disso vocês vão ver um monte de coisa que a gente vai conseguir. Só daquelas 8 propriedades. Então, eu só posso usar aquelas 8 propriedades se eu quiser provar qualquer coisa a partir de agora. Nesse instante, a gente só tem aquilo. E a gente vai conseguir um mundaréu de coisas só com aquilo. Essa é a beleza da teoria de anéis. Eu só tenho aquelas 8 propriedades. É só aquilo que eu exijo. A gente está exigindo muito pouco. E os resultados, os frutos que a gente vai colher disso são diversos, muitos e muitos, incontáveis inúmeros, tá? Espero que vocês aproveitem. Então, primeira propriedade. Eu trouxe aqui listado para não esquecer de nenhum, porque essas são bem importantes, tá? Primeira coisa, o elemento neutro de A, do anel A, né, é único. Essa é a primeira propriedade. Não tem 2 zeros diferentes. Segunda propriedade, o inverso aditivo também, tá? O inverso aditivo de cada elemento, de cada elemento também é único. Tá? O item 3, propriedade 3, é a unidade. Esse 1 do A também é único. Só tem um. E a quarta propriedade, por enquanto, depois nós vamos ver mais, mas olha que coisa linda. Se eu tiver um x em A, então, quando eu pego o elemento neutro da soma vezes x, isso é o elemento neutro da soma. Tá? E a mesma coisa, né? Isso aqui também é x vezes zero, né? Mas aí, se eu provar um dos dois, eu tenho outro, porque o produto é comutativo. Tá bom? Nesse contexto, a gente só está trabalhando com anéis comutativos, tá, pessoal? Então,
E esqueçam coisas óbvias, tá? Lá nos inteiros, você pode perguntar, mas pô, claro que zero vezes qualquer coisa é zero, né? Tá, se você estiver falando de números inteiros. Agora, a gente não faz a mínima ideia de que seja esse conjunto A, esse anel A. Tá? Isso pode ser um conjunto de países que você deu um jeito de somar países ou planetas e tem um planeta neutro, pode ser a Terra, né? Enfim. E que você simplesmente não sabe, tá? Você simplesmente não sabe disso, não é óbvio, não é óbvio, tá? Você tá sendo induzido ou tentado ao apelo estético dessa equação, tá? Existe um apelo estético óbvio que diz que zero vezes qualquer coisa é zero, tá? Mas tá, isso é um apelo estético, mas isso se confirma segundo as definições que nós demos. A gente vai ver que sim, é verdade de fato. Mas para estabelecer isso aqui como verdade, a gente vai precisar de usar aquelas 8 propriedades, tá bom? Porque eu não conheço a natureza desses elementos. Tá? Esse conjunto A aqui é arbitrário, esse anel aqui é arbitrário. É um conjunto que eu sei somar e multiplicar, mas eu não faço a mínima ideia de como que esses caras se comportam, qual é a natureza deles, quais são, se eles gostam de café ou não, né? Qual é o gosto musical deles, eu não sei. Simplesmente eu não sei, tá? Então a gente vai querer descobrir. O que nós estamos fazendo agora é conhecer melhor esses caras, tá? E aí eles vão se deixar apresentar um pouquinho, se deixar conhecer para que a gente ganhe um pouquinho de intimidade com eles, tá? Agora a gente está naquele passo do flerte, tá, o elemento neutro é único, entendi, legal, estamos batendo um papo, conhecendo melhor, então é nesse estágio que a gente está agora, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer esses caras melhores, vamos cuidar para não assustar eles. Então como é que a gente demonstra essas propriedades? Primeiro, a gente quer mostrar que o elemento neutro é único, né? Então suponha que tenha 2. Então suponha, eu já sei que tem 1, né? E aí suponha que existe um segundo, que eu vou chamar de linha. Então suponha 0A'. Suponha que eu tenha 2 elementos que sejam elementos neutros de A. Suponha que isso aconteça. O meu objetivo é mostrar que eles são iguais, certo? Então eles têm essas duas propriedades, ó. Então, logo, ó, esse cara, por ser um elemento neutro, ele satisfaz isso daqui, ó. Para todo x em A, certo? E esse daqui, por ser um elemento neutro, também satisfaz isso daqui, ó. Uma propriedade análoga. Para todo x em A. Tá bom? Então, como é que eu provo que o 0A é igual ao 0A'? Assim, ó. Ficou logo 2 vezes, né? Vou colocar assim. Assim, quem é o 0A? O 0A, se eu colocar aqui o x, aqui, ó, isso. Se eu colocar x, não vale para todo x em A, tá? Isso aqui vale para todo x em A, né? Em particular, se eu escolher aqui o x igual ao 0A', esse camarada aqui pertence ao A, tá? Então, essa igualdade aqui é verdadeira. Certo? Essa igualdade é verdadeira, com certeza absoluta, tá? Porque isso aqui vale para todo x, em particular para esse daqui, tá? Eu tenho até mais do que eu preciso, né? Tá, agora eu quero usar essa propriedade aqui, ó. Mas isso daqui, ó, eu posso comutar para ficar mais fácil de observar o que está acontecendo aqui. E essa igualdade aqui, ó, já que ela vale para todo x em A, em particular ela vale se eu escolher o 0A. Tá? Então, olha só, o 0A' mais 0A é 0A' também. Tá? Então, isso daqui, ó, é igual a 0A'. Tá? Por causa dessa igualdade aqui, que vale para todo x, em particular vale para esse daqui. Mas olha só, o que a gente estabeleceu aqui então? O 0A é igual a 0A'. Então, o elemento neutro da soma é único. Tá bom? Então, conhecendo esse pequeno detalhe. Inverso aditivo. Vou pegar um elemento x em A qualquer, tá? Se eu quero mostrar que o inverso aditivo é único, vamos pegar 2, vamos supor que tenha 2, e a gente tem que mostrar que eles são iguais, tá? Então suponha, vamos escrever assim, ó, suponha que, sei lá, A e B em A sejam inversos aditivos de x, tá bom? Então, por definição, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer
que quando eu pego o x e somo com o a, já que ele é o inverso aditivo, isso tem que resultar no zero. Tá? E quando eu pego o x e somo com o b, isso também tem que resultar no zero. Certo? Isso também tem que resultar no zero. O meu objetivo é mostrar que o a é igual a b, né? Quero mostrar que o a é igual a b. Então a gente tem isso aqui, ó. Logo, o que a gente tem? Ó? X mais a é igual a x mais b. Tá? Aí você já vai lá e mete o cancelamento aqui, né? Tá, vai valer. Mas por que vai valer? Vamos devagar. O x ele tem o seu inverso aditivo, né? Que é o a e o b aqui, mas eu denotei também por menos x. Então, se eu somar aqui o menos x em ambos os lados, essa igualdade se mantém, né? A soma é uma função, então, bem definida. Então, isso aqui vai se manter. Mais x mais b. Certo? Beleza? Agora, a soma é associativa. Então, eu tenho um elemento que está somando 2 aqui e um elemento que está somando 2 aqui. Ó. Isso, como a soma é associativa, olha como a gente está usando todas aquelas propriedades. Essa soma aqui é a mesma que essa. Ó. O menos x, o primeiro somado com o segundo, né? Mais o terceiro, sozinho aqui. E aqui do lado a mesma coisa. O primeiro somado com o segundo, somado com o terceiro aqui fora. Tá? Agora, esse menos x aqui é justamente o inverso aditivo. 1 pelo menos, né? Então isso quer dizer que o inverso aditivo somado com o próprio cara é o zero. E qual o zero? O zero desse anel. Então isso aqui é zero. É o zero do a mais a. E aqui também a mesma coisa, o zero do a mais b. Agora, o elemento neutro tem a propriedade de que ele somado com qualquer coisa é qualquer coisa. Então, nesse lado aqui fica o a e nesse lado aqui fica o b. Opa! Então, eles são iguais. Tá? Então, pegamos dois inversos aditivos arbitrários de x e mostramos que não tem jeito. Eles são iguais. E observe que em cada implicação aqui, tudo que nós usamos está listado, né? Não usamos tudo, mas o que a gente usou está naquela lista de coisas que a gente sabe que é verdade, que a gente está assumindo que é verdade quando eu digo que A é um anel. Tá bom? Então todas aquelas informações estão embutidas nisso. Beleza? Então a propriedade 1 e 2 está devidamente demonstrada. Vamos provar a propriedade 3. A unidade é única. Como é que a gente prova isso? Então vamos supor que eu tenho dois elementos, um A e uma linha, unidades do anel A. Tá? Então, isso quer dizer o seguinte, ó. Então, isso quer dizer que o 1A ele é um elemento do produto, né? Então, ele multiplicado por qualquer x resulta no x. E esse 1A' tem a propriedade análoga. Tá? Beleza? Então, em particular, o que vai acontecer? Aqui é bem parecido com o que a gente fez para o elemento neutro da soma. A estética é a mesma, você só muda mais para ponto. Tá? O 1A, já que o 1A' ele é o elemento neutro da multiplicação, se eu tomar x igual a 1A, isso aqui é verdade. Ó. Isso é 1A' vezes 1A. Com certeza. Tá? Vale para todo x, em particular vale para esse 1A aqui. Tá? Aí eu estou assumindo que a soma é comutativa, então 1A vezes 1A' é a mesma coisa que 1A' vezes 1A. E aí eu uso essa igualdade aqui agora. Se isso vale para todo x, vale para esse daqui também. Então 1A vezes 1A' é 1A'. Então isso aqui 1A vezes 1A' é 1A'. Mas olha o que a gente acabou de provar. Que 1A é igual a 1A'. Então a unidade é única e você já pode se referir então a esse elemento, que é o elemento neutro do produto, como sendo a unidade do anel A. Tá? E o elemento neutro da soma, eu esqueci de falar, mas vale a pena escrever aqui. Ó, isso daqui é chamado o zero de A. Uma vez que ele é único, certo? Uma vez que ele é único, você pode chamar ele do zero de A. Tá? Aí aqui, isso aqui é a unidade de A, só tem um mesmo, então você pode chamar de unidade de A, ou número não, mas ou 1 de A, se quiser, tá bom? Beleza, e a quarta propriedade
Observe que eu só preciso provar uma dessas aqui, né? Porque a outra vai sair porque o produto eu já estou assumindo que é comutativo, então não tem problema. Em anéis não comutativos isso aqui também vale, mas aí você tem que provar o outro lado também, se quiser, né? Mas a prova é bem análoga. Então olha só, aqui ó, como é que a gente vai fazer isso? É que a gente vai usar um recurso clássico, né? Que é somar 0 com 0, sabe? Essa jogadinha é infalível. Então olha só, o 0a vezes x, ó, observe o seguinte, ó, se eu pegar um x qualquer, observe que quando eu pego 0a multiplicado por x, isso é a mesma coisa que o 0 somado com 0 vezes x. Então observe que o 0 tem essa propriedade. 0 é 0 mais 0, tá? Porque isso aqui vale, ó, isso aqui vale para todo x, ó. Para todo x em A, em particular para o próprio zero, tá? Se eu tomar x igual a 0a, ó, eu estou reescrevendo essa igualdade para x igual a 0a, vale, tá bom? Então 0a mais 0a é igual a 0a, tá bom? Agora, aqui eu posso usar a distributividade, tá? A propriedade de distributividade me diz, e lembra que eu falei com vocês que como o anel é comutativo, vocês vão lá. Isso só para usar o que estava antes mesmo, mas poderia usar. Isso é a mesma coisa que isso, né? Que é a mesma coisa agora, eu posso distribuir. X vezes 0a mais x vezes 0a. Aí eu só vou voltar aqui agora assim. 0a mais 0a. Então olha só o que nós concluímos. Eu não faço a mínima ideia de quem que é esse cara aqui, ó. Eu quero mostrar que ele é o 0a, mas eu não sei ainda quem ele é. Agora, eu sei que ele é igual a ele somado com ele mesmo. Então, qual vai ser o artifício que a gente vai usar aqui agora? Nessa igualdade, eu vou somar o inverso aditivo desse cara em ambos os lados. Tá? Isso que a gente vai fazer. Então, se isso é igual a isso, então quer dizer que se eu pegar, eu vou somar aqui, ó, 0a vezes x, somado com o inverso aditivo dele, isso tem que ser igual ao quê? Ó? Esse camarada todo, 0a vezes x, mais 0a vezes x, somado com o inverso aditivo disso. Certo? Tudo que eu fiz aqui, por mais que não pareça, eu só somei esse termo em ambos os lados da igualdade. Tá? A soma é uma função, então isso está bem definido. Tá? Vai manter a igualdade. Beleza? Agora, isso implica em quê? Ó? Aqui em cima, o que eu estou fazendo? Eu não faço a mínima ideia quem é o 0a vezes x, o 0 vezes x. Não sei quem. Mas eu sei que ele menos ele é zero, porque essa é a definição do elemento menos, né, do inverso aditivo do cara. Ele é tal que quando eu somo ele com menos ele tem que ser o zero do anel. Então, aqui, ó, desse lado, eu sei que isso aqui é zero. Agora a gente vai ver o que dá o outro lado. No outro lado, a gente tem o quê? Ó? A gente tem a soma de dois elementos, que eu não sei quem é, somado com o inverso aditivo desse elemento. Agora, pela associatividade da soma, isso é a mesma coisa que eu pegar esse daqui, o primeiro, e somar com a soma do segundo com o terceiro. Então, isso aqui é o 0a x mais somado com quem? Com esse cara todo aqui, ó, que é menos 0ax. E aí tem que fechar mais 3 parênteses aqui, senão não compila. Só 2, né? Só 2. Certo? Então, eu só usei o que? A associatividade aqui. Observe que em cada passo eu só estou usando o que a gente já tem. Que são aquelas 8 propriedades, tá? Ótimo. Agora, dentro daqui, ó, dentro desse parênteses, isso vai ficar o quê? Ó? Eu vou repetir esse elemento, que eu não sei quem é. E aqui dentro desse parênteses, eu não sei quem é 0 vezes x. Mas eu sei que ele somado com o inverso aditivo dele é o zero do anel. Então, esse cara aqui resulta no zero do anel. Agora, seja lá quem for esse miserável de 0 vezes x, quando eu somo ele com o elemento neutro da soma, resulta nele. Tá? O elemento neutro da soma tem essa propriedade. Então, esse cara somado com 0 é esse cara. Então, ele acabou aparecendo aqui. Ó. Mas olha só, o que a gente obteve? Essa cadeia de igualdades aqui acabou me revelando que o 0 vezes x é o zero. Tá bom? Então a gente usa essa artimanha aqui
observando que o zero é a soma dele com ele mesmo, e usamos a associatividade da soma, tá bom? Então, a partir de agora, toda vez que eu precisar usar uma dessas 4 propriedades, agora a gente pode usar, porque agora isso foi estabelecido, tá? É isso que nós estamos fazendo agora. A gente está estabelecendo as propriedades básicas para depois a gente usar essas propriedades e nem ver, tá? Daqui a pouco, daqui para frente, a gente vai já falar que 0 vezes x é 0 e você não vai nem ver, você já vai meter bronca, porque nós já estabelecemos isso. Beleza, gente? Agora a gente vai definir o que é a subtração no anel. A gente vai ver que toda soma num anel induz naturalmente uma subtração, já que todo elemento tem o seu inverso aditivo, e a subtração tem propriedades análogas com essas que nós vimos aqui. Tá? E a gente vai estabelecer essas propriedades também para depois a gente usar e nem ver. Só antes de definir a subtração, vamos dar alguns exemplos, né? Bom, isso aqui, ó. O conjunto dos inteiros, tá? Com a soma e o produto que vocês conhecem. O conjunto dos racionais, com a soma e o produto de racionais. O conjunto dos números reais, com a soma e o produto de números reais. O conjunto dos números complexos, com a soma e o produto usual de números complexos. Quando você estuda esses conjuntos, você percebe e você observa que todas aquelas 8 propriedades são satisfeitas. Tá? Então, esses conjuntos numéricos, todos eles com as suas somas e produtos usuais, são anéis, né? Isso aqui são anéis com a soma e produto usuais. Um outro exemplo é, para quem estudou um pouquinho de teoria de números, os anéis, os inteiros módulo um número n, né? Quando você define congruência módulo número n, isso estabelece, você consegue somar usando o resto de divisão, né? E aí isso estabelece então também um anel, tá? O conjunto dos inteiros módulo n, um número n natural fixado, que em geral se denota assim, ó, mas eu não gosto muito dessa notação porque isso vai confundir um pouquinho com localização quando a gente for ver localização por um elemento. Então, eu vou denotar assim, ó, tá? Quando a gente estudar anel quociente, essa notação aqui vai fazer mais sentido. Tá? Então, denotado dessa forma, isso aqui é um anel com a soma e o produto definidos nesses casos, né? É um anel com a soma. Qual é a soma aqui, né? Lembra que esse cara aqui, você pega dois representantes de classe, né? X barra, que barra módulo n, né? Y barra, e a soma disso é a classe de equivalência do representante dado pela soma dos representantes, né? E o produto de maneira análoga. E o produto também desse jeito aqui. Quando você pega duas classes, módulo n, o produto das classes é a classe do produto. É assim que é definido. Aí você mostra que isso não depende do representante de classe, né? Está bem definido. E quando a gente for estudar anéis quocientes, isso aqui vai ser só um caso particular de anéis quocientes. Tá? Então isso aqui ele é um anel com essa soma e produto definido dessa forma. Tá bom? Para quem estudou teoria de números, vocês verificam lá que aquelas 8 propriedades são satisfeitas. Se você nunca estudou, faça como exercício, vale a pena. Você vai ver que todas as 8 propriedades aqui, elas vão ser naturalmente herdadas do fato de que aqui, ó, a soma dentro dos inteiros e o produto satisfazem aquelas 8 propriedades. Tá? Então, como é que você mostra que a soma é comutativa, por exemplo? Ó, x mais y barra é igual a x mais y barra, que aqui eu sei que comuta, porque é soma de inteiros, e aí agora a gente tem isso aqui, tá? Então a comutatividade da soma aqui a soma dos inteiros módulo n herda a comutatividade, que eu já sei que é verdade,
os inteiros, tá bom? É isso. Beleza? E aí as outras propriedades seguem também de maneira completamente análoga, tá? E aí, um caso interessante aqui, ó, se a gente for olhar para o Z4, por exemplo, dentro desse anel, lembra que nos inteiros, ou em qualquer um desses conjuntos aqui, ó, toda vez que você pegar um elemento diferente de zero e multiplicar com outro elemento diferente de zero, sempre dá uma coisa diferente de zero, certo? Se você pega dois números reais diferentes de zero, o produto é diferente de zero, certo? Os inteiros, os racionais, os complexos, continua sendo verdadeiro, tá? Agora, a gente vai observar que nesse anel Z4, por exemplo, que são os inteiros, módulo 4, essa propriedade já não é satisfeita. Olha só que legal. Observe que a classe do 2, aqui em Z4, satisfaz isso daqui, ó. O 2 é diferente de 0. Tá? Por quê? Porque o 2 não é côngruo ao 0 mod 4, certo? O 4 não divide 2, tá? Então, obviamente, o 4 não divide 2. Então, o 2 é um elemento diferente do 0 desse anel Z4. Tá? Ele não é o elemento neutro desse anel. Tá? Porém, quando eu pego 2 vezes 2, olha só o que acontece. Pela definição do produto nesse anel, isso aqui é a classe do 2 vezes 2. Aqui dentro isso é o 4. Só que o 4, obviamente, é côngruo a 0 mod 4, né? O 4 divide 4. Então, o 4 é igual ao 0 no Z4. Então, você tem um elemento que é diferente de 0 aqui, mas quando eu multiplico ele com ele mesmo dá 0. Tá? Então, isso daqui... então, observe que no anel em geral, isso daqui não é verdade. Ó. Se você pegar um anel A, não adianta você querer provar esse teorema aqui. Ó. Se A e B pertencem a A, e A é diferente de 0, e B é diferente de 0, então A vezes B é diferente de 0. Tá? Se você tentar provar esse teorema para qualquer anel, isso é falso. Isso é falso. Porque você tem um modelo em que isso funciona, de fato, os inteiros, mas você tem um modelo em que isso não funciona. Tá? No Z4, por exemplo, você tem um elemento que é diferente de 0 e que ele multiplicado por ele mesmo dá 0. Tá bom? Então, por isso que eu falei com vocês. A princípio não tem problema imaginar que um anel é parecido com os inteiros, mas em algum momento nós vamos perceber que só aquelas 8 propriedades não são suficientes para fazer com que um anel satisfaça tudo que os inteiros satisfazem. Ele vai satisfazer muita coisa parecida, mas não tudo. E aí que mora a beleza da coisa. Tá? A gente vai dar um nome, então, não é nessa aula, mas na próxima aula a gente vai dar um nome para os anéis que carregam essa propriedade aqui. De tais que se eu pego dois elementos diferentes de 0, o produto é diferente de 0. A gente vai dar um nome para isso e vai estudar com essa propriedade a mais o que eu consigo obter dessa informação. Tá? Isso vai ser chamado de domínio de integridade, por exemplo. Tá? Mas não é assunto da aula de hoje. Eu só quis trazer esse exemplo dos inteiros módulo 4, por exemplo, para mostrar para vocês que nesse estudo geral a gente consegue englobar os inteiros, mas nem tudo que os inteiros satisfazem vão ser satisfeitos para essa estrutura mais geral chamada anel. Tá bom? Então, só para vocês pensarem um pouco nisso, a gente vai explorar isso aqui mais no futuro. Tá? Eu falei antes que eu ia acabar falando de subtração, mas eu lembrei dos exemplos. Agora sim, nós vamos falar da subtração dentro de um anel arbitrário e obter suas propriedades básicas simples também, assim como nós obtivemos para a soma e o produto antes. Subtração. Então, se eu tiver um anel arbitrário, a gente define a subtração aqui de um jeito parecido com o que vocês fazem nos números inteiros, né? A definição de subtração nos números inteiros, já que todo inteiro tem o seu inverso aditivo, o que você faz por exemplo, você subtrair 2 de 3 é somar 2 com menos 3, tá? Aqui é a mesma coisa, tá bom? Então, bem simples, sem muito segredo, tá? Então, se eu tiver dois elementos x e y pertencentes a subtração
a subtração de x por y é definida como... A notação é a clássica, né, por razões de sanidade mental, obviamente, x menos y. E isso daqui é quem? Qual é este elemento? Né? É o x somado com essa soma que eu tenho no anel, ele é um conjunto com uma soma, somado com o inverso aditivo de y. Tá? Então essa é a definição de subtração dentro de um anel qualquer. Tá? E essa subtração ela carrega algumas boas propriedades também que a gente vai enunciar agora. Tá bom? Então a primeira propriedade, dentro desse contexto, a gente enuncia as principais e aí nós vamos provar propriedades da subtração. Tá? Se eu tiver então, só para não ficar repetindo para tudo, toda hora, se eu tiver três elementos quaisquer em A, vou colocar x, y, z, né? Vamos manter a notação, vou colocar x, y e z pertencente a A. Se eu tiver esses três caras quaisquer, então a primeira propriedade diz o seguinte, ó, o inverso aditivo do inverso aditivo de x é x. Tá? Então é o famoso menos com menos dá mais. É basicamente isso, num anel arbitrário isso vale também, menos com menos dá mais. 2. A segunda propriedade é o seguinte, ó, o inverso aditivo do produto de dois elementos é a mesma coisa que eu multiplicar, eu olhar para o inverso aditivo de um deles e multiplicar pelo outro, tá? Mas eu posso fazer isso tanto na esquerda quanto na direita. X vezes menos y. Tá? Então menos x vezes y é o menos x vezes y, que é igual a x vezes menos y. Tá? O item 3, só para não esquecer de nada aqui, ó, é a distributividade com relação à subtração também. Isso, x vezes y menos z é igual a x vezes y menos x vezes z. E aí, obviamente, a propriedade 4 também vai ser verdade. Ó. Se eu pegar x menos y vezes z, isso é a mesma coisa que x vezes z menos y vezes z. Tá? Mas provando o item 3, o item 4 sai de graça pela... De graça não, né? Sai usando essa propriedade e a comutatividade do produto, que a gente está exigindo aqui. A quinta propriedade é, se eu pegar menos um cara vezes menos o outro, isso é a mesma coisa que o produto dos dois. Tá bom? Então o menos com menos é uma outra forma também de dizer que o menos com menos dá mais. Tá? A sexta propriedade é que, se eu pegar o inverso aditivo da soma, é a soma dos inversos aditivos, ou você pode escrever assim, ó, menos x menos y, que na verdade nada mais é do que menos x mais menos y, tá bom? Mas é mais rápido escrever do jeito que está aqui em cima. Beleza? Então observe que são coisas que a gente vai provar uma vez para depois usar e nem ver mais, tá? De novo, não tem nada óbvio aqui, tá? Óbvio, não estou dizendo que não seja fácil provar. Na verdade são fáceis de provar. Mas você não pode já assumir que isso acontece só porque isso remete a uma experiência que você tem nos inteiros de que isso aqui é verdade, tá? Nos inteiros isso vale, tem uma razão de valer, você tem essa soma definida lá nos inteiros, começa dos naturais, depois dos inteiros, você conclui que isso vale lá nos inteiros, mas não dá para você inferir que porque essas coisas valem no conjunto dos inteiros, isso vai valer para qualquer anel. Observe, por exemplo, que essa intuição pode falhar. A gente deu um exemplo aqui do Z4. Né? Nos inteiros é óbvio que se eu pego dois caras diferentes de zero, o produto é diferente de zero. No Z4 isso não é verdade. Então, assim, cuidado com o apelo estético de um resultado. Tá? Ele tem coisa que tem cara de verdade, mas não é. Então, você que está fazendo especificamente, eu acho aqui que eu estou com a maioria do meu público aqui, para essa disciplina específica, eu acho que é alguém que está no curso de matemática, ou que tem desejo de estar. A gente precisa ter cuidado com isso, tá? Beleza? Então vamos provar. Então a primeira coisa aqui, ó, é provar o item 1. O item 1, a gente quer mostrar que o inverso aditivo do inverso aditivo é o próprio elemento, né? Então, olha só, eu quero mostrar que a gente já sabe que o inverso aditivo é único, né? Então,
eu quero mostrar que o inverso aditivo do menos x é o x. É isso que a gente está querendo dizer. Mas isso é tão fácil que chega a ser difícil. Confunde. Por quê? Eu não quero mostrar que o inverso aditivo do menos x é x. Agora, como que eu mostro que o inverso aditivo do menos x é x? Eu tenho que mostrar isso daqui, ó. Eu teria que mostrar isso daqui, ó. Só que a gente já tem isso, tá? Eu preciso mostrar isso, ó. Que menos x somado com x, ó, para o x ser o inverso aditivo disso, essa soma tem que dar zero. Mas ela dá zero, porque isso é o inverso aditivo de x. Tá? Então isso aqui dá zero. Menos x mais x é zero. Agora, essa frase está me dizendo duas coisas. Que o menos x é o inverso aditivo de x, ok. Mas ela também está me dizendo que o x é o inverso aditivo desse cara. Tá? Agora, dizer que o inverso aditivo desse cara é igual a x, é o x, matematicamente isso quer dizer o seguinte, ó, o inverso aditivo desse cara é o x. Então é só isso mesmo. Como eu disse, é tão fácil que chega a ser difícil, talvez, para quem está vendo pela primeira vez. Pode até confundir de tão fácil que é. Tá? Mas é só isso mesmo. Tá? Acabou. Esse é o item 1. Item 2. Item 2, vamos provar só uma dessas igualdades aqui, tá? A outra eu deixo para vocês como exercício, mas é bem similar. Vamos provar essa igualdade aqui. Aí a primeira coisa que você tem que olhar quando você quer provar alguma coisa é o que significa provar aquela coisa. Então, provar que isso é igual a isso, eu quero mostrar então que esse cara, né, é o inverso aditivo do x vezes y. Porque isso daqui, por definição, é o inverso aditivo do x vezes y, né, na notação. E nós sabemos que ele é único, tá? Não tem outro. Então, se eu mostrar que esse cara, esquece o menos aqui, ó. Se eu mostrar que esse cara somado com esse dá zero, então, por definição, o inverso aditivo dele é esse daqui, tá? Então, a gente tem que mostrar isso daqui, ó. A gente tem que mostrar que quando eu pego x vezes y e somo com o menos x vezes y, sim, para ficar mais bonitinho, o nosso objetivo é mostrar que isso é zero. Se eu mostrar que isso é zero, nós estaremos afirmando que isso daqui é o inverso aditivo desse elementão aqui, que é x vezes y. Tá? Agora, o que é isso daqui? Ó? Bom, observe que eu tenho um y aqui que aparece nos dois fatores e a regra da distributividade me permite concluir que isso daqui, ó, é a mesma coisa que eu colocar o y em evidência à direita e somar x com esse termo aqui menos x. Tá? Usei a distributividade à direita, que vale também. Agora, aqui, x somado com seu inverso aditivo é o zero, multiplicado por y. E agora, nós podemos usar que zero multiplicado por qualquer coisa é zero. A gente já provou isso. Então, à medida que a gente vai consolidando os resultados, a gente coloca mais um tijolinho ali na escadinha e a gente pode ir subindo e usando, se precisar. Tá? Então, isso daqui eu já posso concluir que é o zero. Que é o zero. Tá? A gente já provou isso, então pode usar. Provou, pode usar. Então, como essa soma é zero, essa soma está me dizendo que esse elemento é o inverso aditivo desse. Como é que eu escrevo isso em matemática? Esse elemento, então, é o inverso aditivo desse. Quem é o inverso aditivo desse? Por definição de notação é isso. Agora, o inverso aditivo desse é esse daqui. Esse cara que está dentro do parênteses aqui. Tá bom? E aí, de uma forma inteiramente análoga, você mostra essa igualdade aqui também. Que esse cara aqui é igual a esse. Você só vai usar a distributividade do outro lado. Tá? Então é bem análogo. Tá bom? Então façam essa outra parte como exercício. Terceira propriedade está aqui. Essa é tranquilaça. A gente vai usar o item 2. Ó. Por isso que eu coloquei nessa ordem, porque uma já vai usando a outra. Ó. O que é x vezes y menos z? Essa vai sair direto agora. Ó. Isso é x vezes y somado com menos z. Aí eu uso a distributividade com relação à soma, que é uma propriedade, né? que é um axioma de um anel, né? é uma das condições. X vezes y mais x vezes menos z. Agora a gente acabou de provar o que? Isso aqui é x vezes y mais
x vezes menos z é a mesma coisa que o menos x vezes z todo. Então, isso aqui, pelo que a gente acabou de provar, é menos x vezes z. Tá? Agora, por definição de subtração, isso aqui é exatamente a subtração de x vezes y com o x vezes z. Está demonstrado o resultado. Tá? E aí, o item 4 é bem análogo. Tá bom? O item 4, façam aí como exercício. O que você faz? Usa o item 3 e usa que o produto é comutativo. A gente já está exigindo isso. Propriedade 5, ó. Essa vai sair direto também usando o item 2. Ó. Usando o item 2? Usando essa igualdade aqui. Usando essa igualdade aqui. Porque olha só. Observe que. Note que. O que é menos x vezes menos y? Tá? Se você quiser para facilitar, não precisava não, mas para facilitar a vida de vocês, chama de z igual, define z como menos y. Só por razões psicológicas. Ó. Chama de z o menos y. Então, o que é menos x vezes menos y? É isso aqui, certo? É menos x vezes z, certo? Chamei de z de menos y. Tá? Aí, por esse... Aí a gente pode usar esse daqui, ó, né? Aqui, ó. A gente pode usar essa igualdade, ó. Menos x vezes z é x vezes menos z, então, né? Vou aplicar essa propriedade no z. Então, pela propriedade 2, que a gente já provou, isso daqui é x vezes menos z. Certo? Só o z é a propriedade 2 que a gente já tem. Agora, isso é o que, ó? Agora eu vou voltar com o y original. Isso é x vezes menos z é o que? É menos y, certo? Menos y. E aí, pela primeira propriedade, menos y é y. Então, isso aqui é x vezes y. Acabou. Tá? Então, essa é a mágica. Aconteceu. E por fim, o item 6. O item 6, vamos ver aqui, ó. Vamos ver se tem um jeito rápido de fazer. Vamos fazer naturalmente mesmo. A gente está querendo provar que o inverso aditivo da soma é isso daqui, né? Então eu tenho que provar isso daqui, ó. Que x mais y somado com... Eu vou olhar para esse elemento assim, ó. Menos x mais menos y, né? É a mesma coisa. Esse aqui é só... Eu quero mostrar que isso é zero. Porque se isso é zero, então isso quer dizer que esse elemento é o inverso aditivo desse. Que é o menos x mais y, né? Agora, isso daqui, ó, como a soma é comutativa e associativa, isso aqui é a mesma coisa que o quê? Ó? X mais y mais menos x mais menos y. Fecha aqui. Aí eu vou trocar aqui dentro. Ó. A soma aqui é comutativa, então isso aqui é x mais y mais menos y mais menos x, que é igual a x mais... Aqui eu vou usar a associatividade aqui dentro, aqui, ó. Isso é a mesma coisa que o y somado com menos y aqui dentro, e vou somar com menos x aqui fora, e aí eu estou somando tudo aqui com x. Aí aqui vai ficar x mais... Aqui agora apareceu um zero, certo? Isso aqui é o zero, somado com menos x. Agora, 0 somado com menos x é o menos x. Então, isso aqui vai ficar x mais menos x, que é 0. Certo? E aí, portanto, o que acontece? Se isso aqui deu 0, é porque, então, o inverso aditivo desse cara, que por definição de notação é isso, é esse daqui, e por sua vez é isso daqui. Beleza? Então, estão provadas aí as 6 propriedades. Então, essas coisas aí agora a gente pode usar e nem ver mais, tá? As coisas mais básicas que valem qualquer anel, seja lá qual for ele, são essas propriedades que nós vimos. Tem outras também, mas essas são as mais básicas, assim, que saem logo de cara da definição e que são muito úteis para a gente não ficar provando isso toda hora. Então, você já estabelece isso como verdade e aí, quando precisar agora, a gente usa à vontade. E aí, um corolário legal é esse daqui, ó.
Não sei, bom, pode chamar de corolário, mas mas daria para provar ele de maneira independente também. Se eu tiver um anel lá, se eu tiver um elemento x em A, então quando eu olho para o menos 1A e multiplico por x, isso é a mesma coisa que o menos x, o inverso aditivo, tá bom? Então você multiplicar um elemento por menos 1 é a mesma coisa que você pegar o inverso aditivo dele. Você pode observar isso aqui, ó. Note que, vamos ver se dá para fazer assim, ó. Isso menos 1A vezes x, isso, vamos ver, é igual ao que, ó, a menos 1A, assim, né? Vezes menos x. Legal. Aí a gente usa essa quinta propriedade. Tem um menos aqui e tem um menos aqui, né? Então isso aqui vai ser a mesma coisa que a unidade 1A vezes o menos x. Só que a unidade vezes um elemento é sempre esse elemento. Então é um jeito mais rápido de provar, tá? Tem um jeito também que é você pegar isso daqui, somar com x e você vai ver que vai dar zero. É um jeito de fazer também. Mas esse daqui, usando essa propriedade 5, fica mais rápido fazendo assim. Tá? Um outro jeito de fazer é você mostrar que isso aqui dá zero. X mais menos 1A vezes x. Isso, dá zero. É um outro jeito de fazer também. Aí você usa a distributividade, porque x é 1A vezes x, aí você vai colocar o x em evidência, aí vai ficar 1 mais 1 menos A vezes x, que é 0A vezes x, que é 0. Você já sabe. Então, aí você conclui então que isso é menos esse cara aqui. Também é outro jeito de fazer. Tá bom, gente? Então, o que eu tinha preparado para essa aula de agora era isso. Essas são as propriedades mais básicas de anéis. Tá? A gente trabalhou com as 8 propriedades e vimos o que de imediato a gente já consegue. Tá? Então, são propriedades que a gente vai usar ao longo de todo o curso e nem vai perceber mais de tão básico que é. Não estou dizendo que é fácil, mas de tão básico no sentido assim, de ser imediato da definição e de ser aquela coisa corriqueira, tá? Que a gente gostaria que fosse verdade, porque a gente está querendo estender, né, o conceito de número. É uma das razões, né, de estudar anéis, essa, não é a única, mas seria bem interessante que isso fosse verdade mesmo, de fato é. Tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Espero que vocês tenham se divertido e até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.